Nós estamos de volta com programação nacional, hoje falando de um problema que todo mundo conhece, mas às vezes por causa do preconceito, da vergonha mesmo, fica escondido. É a violência contra a mulher. Você que tem dúvidas, participe com a gente. O nosso e-mail é o açãonacional@rs21.com.br. E o telefone você já conhece, é o 19 3871 9620. Hoje, para quem participar, tem sorteio da medalha do Papa Francisco, essa que está aparecendo aí no seu vídeo. E você pode participar também respondendo a nossa enquete. Por que ainda ocorre violência contra a mulher na sociedade que a gente vive hoje? Por que acontece esse tipo de violência? Maria Aparecida, há mais de 20 anos a senhora trabalha com essa questão da violência contra a mulher, também dos direitos que estão implícitos à mulher. A Lei Maria da Penha tem aí quase 7 anos completos. Ela ajudou de que forma as mulheres? A Lei Maria da Penha, ela veio como uma política pública adequada para coibir essa forma de violência e, por que não, erradicar. A nossa luta é erradicar a violência contra a mulher. Antes do advento da Lei Maria da Penha, a violência doméstica ela era entendida como um crime de menor potencial ofensivo. Então, aos olhos da lei, ela era punida pela Lei 9.099/95, que é uma lei que vai apenar o crime de violência doméstica com um pagamento de multa para o Estado, o fornecimento de uma cesta básica. Então, via de regra, a gente saía do fórum com a vítima, acompanhada do agressor, e ele já falava assim: olha, você trata de tirar esse dinheiro da sua quinzena, porque eu não vou me mexer com isso. E não acontecia a separação de corpos, não acontecia o acolhimento da vítima e os números eram alarmantes. Não são menos alarmantes hoje, mas hoje nós temos a possibilidade da denúncia. A Lei Maria da Penha veio para orientar as mulheres que elas têm sim direitos de serem respeitadas e de serem acolhidas, e nós temos as medidas protetivas que fazem com que o agressor seja afastado do lar, não possa se aproximar da vítima por um tempo, até que o processo crime seja julgado, além de que é possível a prisão em flagrante e o apenamento com até 3 anos de reclusão. Em que contexto que ela surgiu, Maria Aparecida? Ela surgiu num contexto, a demanda do movimento de mulheres na luta da violência contra a mulher mesmo. E a luta em especial de uma pessoa que foi atingida violentamente em sua vida e que lutou muito para que essa lei fosse aprovada, que é a Maria da Penha, que nomeia a lei. Não sei se todos conhecem a história, se eu posso contar um pouquinho, mas ela é uma farmacêutica do estado do Ceará, que sofria violência doméstica e familiar. Então, por aí, nós já podemos verificar que não somente nas classes mais pobres a violência contra a mulher acontece, porque ela é uma pessoa de nível universitário e ele um professor universitário. Ela sofria violência doméstica e uma noite ela levou um tiro nas costas. E esse tiro nas costas, ela não sabia de onde ele veio, porque ela estava deitada. E ele simulou um tipo de assalto, dizendo que alguém tinha adentrado ao lar e tinha feito aquele disparo. E ela ficou paraplégica, ela está numa cadeira de rodas, todos a conhecem. E depois disso, o que aconteceu? A violência doméstica continuou, ela continuou sendo agredida. Ele tentou matá-la quando ela tomava banho através de um curto-circuito elétrico. E aí, realmente, ela foi enveredando pelos campos da justiça para que ele fosse punido. Ele ficou preso não mais que 16 meses, ela é inconformada com isso, ela recorreu à Corte Interamericana de Direitos Humanos e o Brasil foi punido pela demora no processo e pela pouca punição.
E o Brasil foi apenado com um valor de indenização para ela, que, se não me engano, ela recebeu talvez o ano passado. E daí começou a luta dela com ONGs no estado do Ceará e no Nordeste para que houvesse essa lei. Então, se reuniram os movimentos de mulheres, elaboraram essa lei e entraram na Câmara Federal com essa lei. E foi muita luta para que ela fosse aprovada. Quer dizer, até o governo precisou ser punido para que acontecesse alguma coisa de fato. O governo foi punido pela ONU, porque 19 anos de demora para que esse processo fosse julgado e que a justiça fosse feita. E ela não se calou. Ela procurou todos os direitos que ela tinha possíveis e impossíveis até chegar a uma corte internacional. Agora, de lá para cá, além desse caso, tantos outros de violência, e alguns números mostram até que essa violência não diminuiu, é uma falha da lei. O que acontece? Por que esses números não caem tanto quanto a gente esperava ou gostaria que eles caíssem? Na verdade, não são os números que não caem, foram as denúncias que aumentaram. A Lei Maria da Penha surgiu para erradicar a violência contra a mulher. E como é que nós podemos erradicar e termos as políticas públicas adequadas? Se a gente souber aonde está o problema, identificar o problema e direcionar a política pública adequada. Então, a primeira política pública que se organizou a partir de Brasília é o Disque 180, que é da onde nós conseguimos saber da onde vem todo esse problema. Então, os números são muito importantes para a gente saber como atacar. E a Lei Maria da Penha tem uma série de políticas públicas que têm que ser implementadas pelo Estado de acolhimento, de tratamento à vítima, de acolhimento à família e de tratamento ao agressor. Olha, falando dessas políticas públicas e medidas que vão surgindo para que as mulheres sejam mais amparadas, nós vamos ver agora como funciona o Ligue 180, que é um serviço para as mulheres fazerem as denúncias. Esta mulher é uma das milhares de vítimas anônimas da violência. Durante 10 anos, sofreu agressões do marido. Há pouco mais de um mês, a moradora de Brasília, de 32 anos, procurou ajuda e acordou do pesadelo. Eu consegui, me livrar dele. Eu consegui fugir de casa e procurar uma delegacia para fazer a denúncia. Uma das ferramentas para receber denúncias de violência como esta é o Ligue 180. Nesta segunda-feira, a Secretaria de Políticas para as Mulheres divulgou um balanço inédito sobre a central de atendimento. O levantamento mostra em quantos e quais municípios o serviço está sendo procurado. O resultado revela que o Ligue 180 foi acessado de 56% das cidades brasileiras. De janeiro a junho de 2013, foram recebidas 306 mil ligações. No Distrito Federal e em 17 estados, o serviço foi acionado por mais da metade das cidades. O DF registrou 100% de cobertura. O Rio de Janeiro vem em seguida, com 90,22% das cidades com chamadas para o serviço. O terceiro lugar fica com o Espírito Santo, com 82,05% de cobertura. Ao fazer a proporção entre o número de chamadas e a população dos municípios, percebe-se que o Ligue 180 tem sido bastante acionado no interior do Brasil. A maior parte dos 50 municípios com maior número de ligações tem população de até 20 mil habitantes. Até o fim de 2014, os recursos públicos destinados ao Ligue 180 vão atingir a marca de 25 milhões de reais. A verba vai ser utilizada para aumentar a capacidade de atendimento, aprimorar a triagem e melhorar o sistema de distribuição de demandas. A ideia é de que o serviço se transforme num disque denúncia, com encaminhamento direto das ligações às autoridades competentes. O serviço não vão perder as mulheres mais. Nós não perderemos as mulheres mais. O disque é muito mais eficaz e ágil do que o Ligue. É importante que existam serviços como esse também, né? Ainda são poucas ligações, na sua opinião? Você que trabalha, como membro do Conselho Estadual, que defende as mulheres, que traz essa discussão mais para perto da sociedade, ele já está sendo mais usado, as mulheres já têm mais consciência, até também as denúncias anônimas? Desde que ele foi criado, cresceram muito
o número de ligações. Mas, pelo que eu observei na reportagem, o número de denúncias no estado do Espírito Santo, o estado do Espírito Santo está em terceiro lugar em denúncias, só que o estado do Espírito Santo é o primeiro do Brasil em assassinato de mulheres. Então, isso mostra que a denúncia ainda não é preponderante e da forma como a gente gostaria que ela fosse, porque essas mulheres que foram assassinadas não chegaram a denunciar. A secretária falou na matéria sobre perder mulheres, né? Muitas dessas denúncias, elas ficam mesmo só na ligação e, de repente, não são encaminhadas como deveriam ser? Na verdade, quando ela faz a denúncia no Disque 180, o que o Disque 180 faz? Ele localiza da onde a mulher está falando, quais os serviços possíveis de atendimento. Geralmente, a Delegacia da Mulher, um centro de referência, o Ministério Público, a Defensoria Pública. Nem em todos os lugares tem isso, tem esses recursos. Delegacia da Mulher, nós não temos cobertura nem no estado de São Paulo todo, que dirá no resto do país. Mas a Delegacia de Polícia Normal, o Distrito Policial Normal, está encarregado de receber a denúncia. Mas, muitas vezes, ela faz a denúncia no 180, aí ela vai na delegacia, ela faz a denúncia e, no decorrer, se ela não for acolhida por uma política pública adequada de enfrentamento àquele problema, que retire ela do lar, que mande para uma casa-abrigo, ou que retire o agressor do lar, ou que ela tenha um apoio do Estado, realmente ela não vai em frente. Primeiro porque ela tem medo. Ela acaba retirando muitas vezes a queixa, voltando atrás e não continuando com o processo. Hoje, pela Lei Maria da Penha, ela não pode retirar o processo na delegacia, ela só pode retirar em frente ao juiz, ela pode desistir. Então, a mulher é aquela sonhadora, aquela sofredora sonhadora, que ela acha, entendeu, que vai melhorar. Ah, ele só me bate quando ele está bêbado, quando ele não bebe, ele é um bom marido. Então, ela acredita. Então, a violência contra a mulher, ela tem uma fase. Ela tem a fase da tensão, ela tem a fase da agressão, depois ela tem aquilo que a gente chama de lua de mel. Ele convence ela, olha, eu não vou mais fazer isso, eu não vou mais beber, eu vou trabalhar, eu vou te ajudar. E, na verdade, não é. Por quê? Porque como é violência de gênero, por uma questão de gênero masculino e feminino, é o poder masculino que quer dominar. Quando ele consegue a dominação dela, ele volta a delinquir, volta a bater e volta a agredir. Cometendo os mesmos erros. Os mesmos erros. Olha, eu quero reforçar a participação de todos e agradecer algumas pessoas que já estão mandando suas participações. A gente pergunta para você aí de casa por que ainda ocorre a violência contra a mulher nos dias de hoje no Brasil? Por que você acha que ainda tem esse tipo de violência aqui? A gente recebeu a participação do João por e-mail, ele diz o seguinte, que ele acredita que ainda falta mais o consentimento e a coragem da própria mulher em chegar e denunciar o agressor, porque os recursos já tem muitos, além da lei, como as delegacias e as campanhas que a gente está falando aqui. Obrigada, João, pela sua participação. A gente recebe também a participação da Amália de Campinas. Obrigada pela sua ligação. Ela diz que, na opinião dela, a violência contra a mulher só está aumentando, é cada vez mais, a gente vê pelos números, mas também aumentam as denúncias, né, doutora Maria Aparecida? E a Geni de Jaguariúna está falando assim, por que ainda não foi posto um fim na violência contra a mulher? Na verdade, é um contexto muito mais complexo do que simplesmente... As leis, às vezes, não são suficientes, né? É um comportamento também que deve ser mudado, né, doutora? É muito difícil também para a mulher chegar à conclusão de que ela pode sozinha. Ela tem que ter coragem para denunciar, porque ela tem medo e vergonha. Uma pesquisa recente do Instituto Patrícia Galvão revelou que 88% das mulheres têm medo de denunciar e têm vergonha de denunciar, porque após a denúncia vem o assassinato. E um dos maiores motivos dos assassinatos é o rompimento com aquela relação violenta e a não aceitação pelo agressor. Ele não aceita de ele ter sido deixado de lado. Na verdade, ele não aceita ter perdido o poder de dominação.
ele quer reconquistar. Aí, quando ela, na verdade, se sente fortalecida por algum instrumento, por ter ido na delegacia da mulher, por ter tido um atendimento condizente na defensoria, que existe todo um conjunto de incentivo para que ela não retire a queixa, mas ela precisa estar amparada com uma pensão de alimentos, com uma casa-abrigo, se for o caso de retirá-la do lar, ela precisa estar amparada. Na medida em que ela eleva essa autoestima e se encoraja, ela tende a continuar e a não aceitar mais esse tipo de violência. Olha, todo mundo que participou está concorrendo ao sorteio da medalha do Papa Francisco no final do programa. No próximo bloco, nós vamos conhecer a história de uma mulher que conseguiu dar a volta por cima e denunciar o agressor. A gente volta em instantes.